Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida agora, neste período difícil que nós estamos vivendo. A nossa oração é que Deus esteja sendo muito presente na sua vida, confortando, consolando e ao mesmo tempo dando sabedoria para que você enfrente esses dias maus. A nossa oração é que a gente aprenda nesse momento a contar os dias, que a gente saiba remir os tempos, porque os dias são difíceis e a gente tem que aprender a enfrentá-los mesmo, não tem escapatória. E para ser gente grande é olhar para os dias difíceis e colocar o óculos da palavra de Deus e aprender como é que a gente se porta nos dias difíceis de acordo com a palavra de Deus. Nossa oração é que Deus esteja muito, muito presente na sua vida. Aproveita o dia de hoje, aproveita essa celebração, a quarta celebração online da Ibaviva, que estamos com a preocupação de trazer um conteúdo que seja extremamente aplicado ao seu dia, à crise que estamos vivendo juntos. Portanto, eu queria começar essa nossa quarta celebração pedindo a Deus que Ele abra o nosso coração, a nossa mente, que estejamos aí dispostos a deixar o Espírito Santo trazer a palavra dEle para a nossa vida e como um terreno fértil, poder germinar uma árvore que vai dar muitos frutos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque no momento de crise, a nossa fé está sendo provada. E a fé sendo provada nos dá a garantia, ou nos proporciona o privilégio de experimentar um Deus tão verdadeiro, tão real e tão presente nas nossas vidas. A crise, ela permite que a gente se aproxime ainda mais do Senhor. Porque na crise, nós percebemos que nada depende da gente, mas tudo depende do Senhor. Obrigado pela crise. Por isso, que o Senhor trabalhe no coração da gente, de forma que possamos deixá-lo ser trabalhado, tratado, lapidado pelo Senhor. Cuida do coração da gente, e que esse momento de adoração, onde nós vamos cantar coisas para o Senhor, momento de reflexão na Tua Palavra, onde a gente vai ouvir a Palavra e fortalecer os nossos passos nestes dias, que seja um momento regado, Pai, pela presença do Teu Espírito na nossa vida, nos transformando, nos direcionando, nos dirigindo, nos confortando, nos corrigindo, nos consolando. Essa é a nossa oração. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos juntos. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação a graça me ofertou. O seu amor me libertou. Meu Deus, meu Cristo me resgatou. A sua bondade em mim, eterno amor, perdão sem fim. Promessas deu-me o
Nosso quarto dia, quarta reflexão online. A nossa ideia é fortalecer os nossos valores, princípios, o nosso fundamento na palavra de Deus aplicado à nossa realidade. E a nossa realidade é uma crise sem precedente. Nós nunca vivemos o que estamos vivendo agora. Como é que a gente aplica a Bíblia a essa realidade na nossa vida? Fazendo isso, nós vamos nos tornar gente grande, porque gente grande, de fato, o maduro, é aquele que passa pelas crises escolhendo as melhores coisas, mesmo que as melhores coisas sejam mais difíceis de serem feitas, de serem escolhidas. Então, a nossa ideia é aprender com a Bíblia como é que nós somos gente grande, como é que nós escolhemos o caminho correto no meio de uma crise, mesmo que esse caminho seja o mais difícil. Para pensar nisso, nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, do versos 3 ao verso 5. O título da minha mensagem de hoje é: o segredo é usar máscara. Nós estamos sendo encharcados por conceitos de higiene. Aonde você vai, você tem que passar o álcool gel. Você passa o álcool gel na mão, vem até o cotovelo. Tem gente que está pondo no dedo, esfregando no dente, pondo no cafezinho, tá todo preocupado com álcool gel, passando na sobrancelha. Tem pessoas que estão passando lisoforme nos sapatos, deixando todos os sapatos do lado de fora. No meu edifício, os apartamentos estão ficando do lado de fora. Porque as medidas de higiene estão sendo extremamente ensinadas, estão sendo extremamente tratadas, estão sendo extremamente faladas, e tem uma delas que está sendo muito, muito bombardeada, inclusive pela sua escassez no mercado, que são as máscaras que a gente tem que colocar. Você tem que colocar a sua máscara de proteção. Se você estiver enfermo ou com algum sintoma, como tosse, espirros, resfriado, seja lá o que for, você tem que colocar a sua máscara e você vai usar com a máscara. Não pode pegar no meio, só pode pegar nos elásticos, depois você descarta ela todinha. Tem gente que tem sido muito mais preocupado com esse movimento e tem usado máscaras um tanto quanto mais protetoras e coloca a máscara. Enfim, você vai ver que existe gente fazendo o que precisa para se proteger contra a contaminação do vírus. Eu não vou falar com a máscara até o fim, porque nem eu mesmo vou aguentar. Mas eu queria que nós entendêssemos que a máscara hoje é um item de higiene que está sendo extremamente divulgado, onde a sua necessidade salva vidas. Eu quero olhar para o texto de 2 Coríntios 10, 3 a 5, e falar de uma máscara que eu e você vamos ter que usar nesses momentos de crise. E que esta máscara, ela é, sem dúvida nenhuma, uma caracterização de uma pessoa que é gente grande, que é madura no Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no que o texto diz. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O texto começa dizendo que existe uma luta, mas a luta é a outra que nós temos que enfrentar e não necessariamente essa que estamos passando. O texto diz: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ele diz que há uma luta, ele diz que há uma guerra, ele apresenta uma batalha, ele fala que sem dúvida nenhuma há uma crise. Mas ele diz que essa crise não é uma crise qualquer, normal. Embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos, que não é uma luta humana. Não é uma luta, portanto, contra ou a favor de políticos. Não é uma luta contra ou a favor de ideologias. Não é uma luta contra ou a favor da falta de dinheiro, da falta de recursos. Não é uma luta contra um vírus. Ele está dizendo que existe uma luta, e essa luta não é lutada segundo os padrões humanos, na esfera humana. Segunda coisa é que ele também diz que as armas dessa luta são outras.
As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Ou seja, as nossas armas para esta luta não são aquelas armas que precisam de porte ou permissão, como o porte de arma para você usar um 38, um 22, eu sei lá quais são as outras armas, espingarda, carabina, metralhadora. Não, você tem que ter um porte especial para a utilização dessa. Ele está dizendo, não, essas armas que nós lutamos, nessa luta que é diferente, que não é humana, as armas também não são humanas. Elas não são armas brancas, forjadas no fogo, para dar uma dureza tal que quando você for aplicar um golpe, ela seja eficiente, amolada de forma que vai entrar e matar o seu inimigo. Não, ele está dizendo que é uma arma diferente, aplicada ao nosso contexto. Ele não está dizendo que são armas como uma vacina desenvolvida, o banho de sol para aumentar a sua vitamina C, o complexo de vitamina, o álcool gel, o lisoforme, a cândida, o cloro ou o álcool 70%. Não, ele não está dizendo que são essas as armas. Ele também não está dizendo que a arma é você obter um empréstimo do banco BNDES com juros praticamente mínimos, zero, para que você consiga sobreviver na crise que você está enfrentando. Ele diz não. Existe uma batalha que nós estamos inseridos, existe uma guerra que nós estamos inseridos, e essa guerra ela não é humana. Da mesma forma como as armas dessa guerra, elas também não são humanas. Agora ele acrescenta também dizendo e trazendo uma observação. Ele diz, as armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Entretanto, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele está dizendo que estas armas, elas são baseadas e alicerçadas em Deus. E são armas que destroem fortalezas. A fortaleza, por definição, é um lugar fortificado para defender uma zona territorial. Portanto, ele está dizendo que é uma arma de ataque, que vai enfrentar, destruir um lugar que está protegendo algo. Então, se está protegendo algo, você vai utilizar uma ferramenta ou uma arma que ela é de ataque, ela não é de defesa. Ela não é um escudo, mas ela é algo que vai entrar no território inimigo, aonde ele está escondendo alguma coisa preciosa, a fortaleza dele, e você vai destruir essa fortaleza. Agora, ela é alicerçada em Deus como uma arma de ataque. Que coisa bacana que o texto está dizendo. Ele está dizendo que nós estamos numa luta, que esta luta ela não é humana, que nós utilizamos armas que não são humanas, que são armas alicerçadas em Deus para ataque e não defesa. Nós vamos atacar. E ele continua também dizendo que o inimigo é outro. Ele diz, destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destruímos argumentos e destruímos pretensão. O inimigo são esses argumentos e o inimigo são essas pretensões. O campo de batalha, ou o inimigo, ele acontece no âmbito desses argumentos e pretensões. Duas palavras importantes. O que é argumento? É razão, é raciocínio que conduz à indução ou à dedução de algo. O argumento é a expressão oral do meu raciocínio. É como eu estruturo o que eu acredito de forma oral. Eu estou trazendo aqui um argumento que defende aquilo que eu acredito. Da mesma forma como ele fala pretensão. A palavra pretensão significa pré-tensão. É colocar uma tensão, tensionar algo antes. Antes do quê? Antes de estar pronto. Antes de estar alicerçado, é colocar o carro na frente dos bois, é não ter um valor definido, mas ainda assim defender esse valor como se ele fosse algo que me salvasse. E o que o texto está dizendo, isso é pretensão, é orgulho, é defender algo que não vale a pena, é algo que não se sustenta, é você correr o risco de, na hora que tiver que tensionar de fato, já estoura porque há uma tensão anterior a isso. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós temos que enfrentar os argumentos e enfrentar a pretensão, a estruturação do meu pensamento que defende a mim mesmo, que é pretensioso,
e a estruturação do meu pensamento que é defendido de forma oral. O que eu verbalizo, ou como eu verbalizo o que eu creio. Porque o problema não está na verbalização, mas o problema está na crença que me torna pretensioso. E ele diz, esse é o nosso inimigo. O nosso inimigo é a nossa mente. O nosso inimigo são as nossas crenças. O nosso inimigo são os nossos valores. O nosso inimigo é algo centrado em nós mesmos. É homocêntrico, é olhado para o centro do homem. E nós precisamos lutar contra tudo isso. Por isso nós estamos no meio de uma batalha que não é humana, que precisa utilizar uma arma que não é humana, que é fundamentada em Deus e que vai atacar esses argumentos e essas pretensões. O texto também nos diz que além desse ser um outro inimigo, o campo de batalha é outro. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O campo de batalha é no pensamento, aonde nós vamos pegar estes pensamentos e torná-los cativos, torná-los aprisionados. É pegar esse pensamento e fazer desse pensamento algo que eu controlo, que eu domino, que eu trago na rédea curta. Eu trago de forma a conduzir o que precisa ser feito. Porque é uma coisa interessante. Nós achamos que pensamento é involuntário. Eu penso o que vem na minha cabeça. Eu penso o que surge na minha cabeça. Mas, na verdade, o nosso pensamento ele não é involuntário. Ele vai pensar o que o meu coração está cheio, ele vai se alimentar do que eu alimento o meu coração, ele vai trazer o conteúdo que eu estou alimentando. Eu costumo dizer que a nossa mente é uma esponja. Se eu pego essa esponja seca, e ultimamente esponja e detergente eu tenho visto de montão, gente, de montão. Tenho lavado louça o tempo todo lá em casa. Então, essa experiência da esponja está muito viva na minha cabeça. Você pega uma esponja seca, espreme essa esponja, aperta essa esponja, coloca dentro de uma jarra d'água. Na hora que você solta essa esponja lá dentro e você tira a esponja e espreme, o que vai sair é água. Na hora que você pega essa mesma esponja e coloca dentro de uma jarra de Coca-Cola, na hora que você tira e espreme, o que vai sair é Coca-Cola. Portanto, a mente da gente, ela é alimentada por aquilo onde nós a colocamos. Ele está dizendo que nós temos que levar cativo a nossa mente. A nossa mente ela tem que ser levada onde nós queremos que ela vá. Que ela vai ser alimentada daquilo que nós queremos que ela seja alimentada. Que ela vai trazer e vai dominar os meus pensamentos de acordo com aquilo que eu quero que ela seja alimentada, ou coordenada, ou controlada, porque a mente ela não é livre, mas ela é sim algo que eu controlo. O texto diz, levamos cativo. Cativo é aquele que é preso, que está amarrado, que está subjugado, aquele que perdeu o direito de ser livre. Portanto, a minha mente, eu posso tirar o direito dela ser livre porque eu a controlo, eu a domino. E eu trago obediente a Cristo. Portanto, o campo de batalha é pegar a minha mente e torná-la cativa para a obediência a Cristo. É algo que eu preciso fazer, algo que eu preciso dominar, algo que eu preciso controlar. Então Paulo diz, levem cativo significa escravizem, dominem, tenham controle sobre todo o pensamento de vocês. Num tempo como esse que nós estamos vivendo de crise, nós estamos alimentando a nossa mente de um monte de informações negativas. É verdade ou mentira? Você vai abrir os teus jornais online e esses jornais eles só alimentam de coisas negativas. Não são necessariamente mentiras, fake news. Porque o que nós estamos vivendo é algo extremamente negativo, de fato. Você vai assistir um jornal, um telejornal, e esse telejornal só está falando de desgraça. Ele só traz o conteúdo do número de mortes, o número de infectados, a surra que nós estamos levando, a falta de medicação, a falta de produtos de higiene,
a falta de produtos de leitos, de UTIs, de médicos que não estão preparados, ou seja, está continuando isso na China, já deixou de ser uma primeira onda para uma segunda onda, que não há vacina descoberta ainda, o número de mortes vem aumentando cada vez mais, aonde tinha reduzido, voltou agora por contaminação comunitária, enfim, é só notícias ruins. Agregado a isso, começa a se somar as crises econômicas. As empresas estão com medo de falir, os nossos amigos que são pequenos empresários, esses já estão falidos, os nossos amigos que são autônomos já perderam muito dos seus clientes, dos seus atendimentos, já reduziram para 1/5, 1/6 do que eles faziam. Pessoas que não têm dinheiro já para o mês que vem. A gente começa a falar e ouvir das famílias carentes em Vinhedo, das necessidades que nós temos de acolhê-las, enfim. Quando a gente abre os sites de informação, ou quando a gente liga a nossa televisão, estamos sendo encharcados, bombardeados de coisas negativas. Agora, há uma escolha. Eu posso pegar a minha mente e imergir nesta realidade, ou eu posso pegar a minha mente e colocar um outro prisma para interpretar essa realidade, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela continua sendo válida para os tempos bons como para os tempos ruins. Quando a gente pensa no que significa evangelho, eis que vos trago o evangelho, eis que vos trago boas novas de grande alegria. As boas novas eram para o caos. Ou seja, o evangelho continua sendo a verdade e a realidade que eu e você precisamos ouvir e precisamos espalhar no meio do mundo caótico como nós estamos vivendo. Ou seja, aonde é que eu vou emergir ou mergulhar, submergir a minha mente? Eu vou submergir nas notícias dos telejornais e dos jornais online, ou eu vou submergir a minha mente na verdade do Evangelho? E o resultado de tudo isso, o que é que eu vou fazer da minha mente? Torná-la cativa do que eu penso, de acordo com essas verdades e essa realidade, ou eu vou torná-la cativa de acordo com o que a palavra de Deus diz, mesmo diante dessas realidades todas? Por isso, quando Paulo escreve essa carta, ele não está vivendo um tempo de tranquilidade. Pelo contrário, a igreja de Corinto era uma igreja em crise, tinha muito problema internamente dentro dela. Da mesma forma como ele escreve uma segunda carta, que mesmo depois de ter vivido no meio do povo de Corinto, ter ensinado, instituído aquela igreja, ele sai de lá, entraram pessoas não só com doutrinas erradas, como também começaram a questionar a autoridade de Paulo, dizendo que ele era um cara muito forte, muito duro, quando ele escrevia, mas quando ele estava presente ele era fraco, que ele era um líder fraco pra caramba, que o que ele falava a gente não deveria considerar. E o pessoal, alguns de Corinto, estavam questionando a autoridade de Paulo, trazendo-o como um líder que aquilo que ele trazia, porque o que ele era, não valia a pena ser seguido. Então Paulo não está escrevendo num momento de tranquilidade, ele também está vivendo uma crise. E ele traz o conceito dizendo, escuta, apesar da realidade ser toda essa, eu trago cativo o meu pensamento. Eu domino e eu controlo o meu pensamento. As crises são imensas, mas eu trago cativo o meu pensamento. Interessante que essa é a máscara. Se nós estamos falando de uma máscara que vai nos proteger no tempo de crise, essa máscara tem que ser colocada em nós, que é a proteção para os nossos pensamentos. Porque a máscara não deixa de ser um filtro, não é verdade? Ela impede de que o vírus venha até nós e entre pelas vias respiratórias ou pela boca. Por isso a gente coloca a máscara. E nós precisamos colocar uma máscara, um filtro no nosso pensamento,
que impeçam os nossos pensamentos de serem contaminados por uma realidade, mas serem encharcados pela realidade da palavra de Deus, aquilo que Deus sussurra aos nossos ouvidos no meio dessa crise toda. Então, vamos pensar um pouco nessa máscara. O texto de Filipenses 4:8 diz o seguinte: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Paulo vem trazendo aos filipenses a descrição mais detalhada desta máscara. Ele diz, vocês vão colocar essa máscara que domina o pensamento de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, tragam cativo, e aqui ele está dizendo, encham a mente de vocês, coloquem a mente de vocês dentro do conteúdo da palavra, de maneira que tudo o que é bom e merece elogios, é o que esteja ocupando a sua mente, é o que esteja dominando a sua mente, é o que esteja controlando a sua mente. Talvez você vire para mim agora e diga, André, é legal, cara, é bacana dizer isso, mas como é que eu utilizo essa máscara na crise que nós estamos vivendo? O que é que eu posso enxergar nessa crise toda e dizer, isso é bom, isso é bacana, isso é interessante? Penso bastante num texto de Romanos 8, que diz o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Sabemos que Deus age para o bem em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É isso aí. Significa que Romanos está dizendo, o próprio autor de Paulo, que escreve a Coríntios, também está escrevendo aos Romanos, ele não está dizendo que é Deus quem cria as coisas más. Foi Deus quem criou o coronavírus. Foi Deus quem espalhou tudo isso. Foi Deus quem incentivou um chinês a comer um morcego. O texto não está dizendo que a pergunta deve ser feita no sentido do por que Deus? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o mundo jaz no maligno. Isso tem acontecido, sem dúvida nenhuma, porque o homem se distanciou de Deus e vive em pecado. Agora, o que é bacana e o que Romanos nos ensina a perguntar é, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A pergunta não é o porquê isso, mas o que eu posso aprender com tudo isso para me tornar gente grande, porque eu sei que no meio dessa crise toda, o Senhor está agindo em prol daquilo que é o meu bem. E o meu bem não significa necessariamente que Deus vai fazer com que você seja blindado e uma máscara espiritual está aí na sua frente, onde você não vai pregar o coronavírus. Tem vários da nossa igreja que tem diagnóstico clínico, só não tem o diagnóstico do teste de fato. Mas estão vivendo os mesmos sintomas, estão sofrendo da mesma forma. Não dá para dizer isso para os crentes da Itália ou para os crentes de Portugal. Não é isso o que Deus está querendo trabalhar. Ele não está promovendo que no meio dessa crise toda nós seremos blindados e não vamos pegar. Mas Ele está querendo dizer que no meio dessa crise toda nós vamos crescer e vamos passar por essa crise toda sem existir ou sem promover um colapso interno emocional. A oração da serenidade vai fazer sentido. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar aquilo que eu não posso modificar e coragem para modificar aquilo que eu posso. É serenidade, é enfrentar uma situação não só controlado, mas ajudando outras pessoas a se controlarem. O que é bom e merece elogios é o que tem que estar na minha cabeça. Senhor, o que é que eu preciso aprender no meio dessa crise? O que é que eu preciso aprender no meio dessa crise? O que é que eu preciso experimentar para me tornar gente grande?
como é que uma pessoa madura em Cristo Jesus reflete Cristo Jesus no meio dessa geração corrompida, depravada e agora doente. Como é que eu espelho? Quais são as ações de um cristão de fato? Porque o que eu acredito é que nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. E a gente tem que olhar a crise de forma diferente, com outro prisma. Não é perguntando por que Deus, como se Deus fosse o responsável por tudo isso. Mas é aonde o Senhor quer que eu cresça. Aonde o Senhor está promovendo o bem para a minha vida. Porque o Senhor começou uma boa obra em mim. E há de completá-la até o dia de Cristo. O que é que o Senhor está trabalhando em mim? Vou dar um testemunho pessoal. Crise gera crise. No meio dessa crise, muitas famílias, muitas pessoas geraram crise ou entraram em crise. Os primeiros dias da crise, quando a gente começou em quarentena, eu fui acionado como pastor inúmeras vezes. Teve um final de semana, de sexta para sábado, que eu atendi em torno de 150 WhatsApps. Do pessoal inseguro, com medo, uma série de outras coisas. Crise gera crise. Sem dúvida nenhuma. Nesta pressão, eu comecei a assumir e a vivenciar essa pressão e eu espanei um pouco dentro da minha casa. Eu fiquei irritado, eu fiquei com a paciência curta, a minha tendência foi estourar e algumas vezes eu estourei, até que eu parei e pensei e disse, não está certo. A minha mente está submergindo nessas crises todas que eu estou vendo e ouvindo. E eu estou sendo controlado pelas crises. Eu não posso isso. Eu tenho que dar um passo para trás. Eu preciso ajudar, influenciar, sem ser influenciado. Eu preciso ser canal de bênção, de luz, sem perder a bênção e sem deixar de ser luz. Portanto, eu entendi que uma crise dessa, ela é, antes de mais nada, um desafio para o meu crescimento pessoal. Segunda coisa que o texto nos mostra é que eu tenho que colocar o que é bom e o que merece elogios. O que não é bom e o que não merece elogios, eu tenho que tirar. E ele abre o leque dessa máscara. Ele explica um pouco mais o que é essa máscara. Ele diz, tudo o que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e tudo que é decente. Que seja isso que ocupe, que encha o seu pensamento. Significa que eu tenho que controlar, dominar. Eu tenho que tornar submisso o meu pensamento. E eu vou encharcá-lo nas coisas de Deus, porque Deus tem o bem nesse processo todo. Deus tem algo para mim, preparado para mim. Então, se é isso, qual é a máscara que eu tenho que colocar e quais são as características desse filtro que vão me fazer continuar pensando ou não no que tem dominado a minha cabeça? O texto diz, se for verdadeiro, se for digno, se for correto, se for puro, se for agradável e se for decente. Se for isso que vai estar dominando o seu pensamento, você vai pensar nisso. E acabou. Interessante. Tenho ligado para muitas pessoas e tenho escutado muitas pessoas me trazendo uma realidade que não é a de agora. Talvez se torne uma realidade do futuro. Alguns mostrando para mim o medo, e alguns até mesmo com pavor, de que os seus pais, os mais vulneráveis, sejam contaminados pelo coronavírus. Mas espera aí, isso pode dominar a minha mente? Isso é verdadeiro? Ou é uma mera suposição? Meus pais já estão contaminados para que eu tenha esse medo? Não, eles não estão. Então, eu tenho que dominar o meu pensamento dizendo, você não me controla, porque isso não é verdade. Você não me controla,
porque isso não é verdade. Eu vou fazer de tudo para protegê-los, eu vou deixá-los isolados, eu vou alimentá-los, lavando as embalagens, seja lá o que for, eu vou pôr a máscara, mas a máscara do meu pensamento, eu só vou pensar o que for verdadeiro. Não vou sofrer por antecipação. A minha empresa vai quebrar daqui a uns tempos. Cara, pode ser que quebre, mas não quebrou ainda. Então, o que você pode fazer hoje? Quais são os movimentos, as negociações? Mas você não quebrou ainda. Pode ser que quebre, mas não quebrou ainda. O direito de pensar que quebrou é só no dia que você quebrou. Por isso eu não posso alimentar. E por que isso é ruim? Porque se eu ficar alimentando pelas coisas negativas, eu não dou brecha para a minha mente ser criativa para pensar nas saídas que Deus pode proporcionar no meio dessa crise toda. Saiba que tem um exército se levantando para ajudar pessoas em dificuldades financeiras. Saiba que a igreja de Deus está aqui e agora para mostrar a cara, para dizer para essa população toda que igreja não existe para tirar dinheiro de fiéis, mas a igreja agora vai ser canal da bênção financeira na vida de alguns fiéis. Você tem pensado nisso? Acho bacana como no meio da nossa igreja, e nós temos centralizado forças para suprir a necessidade de todo mundo. O Renan tem trabalhado feito um louco, para atender as necessidades da cidade. Dá uma ligada para ele. Vê o que você pode ajudar. Vê como você pode contribuir. Nós começamos com a cesta básica, graças a Deus está funcionando muito bem, e outros movimentos de arrecadação, de levantamento, de elaboração de cesta básica têm acontecido na nossa cidade. E que seja isso mesmo. Agora, eu não posso ficar pensando simplesmente no negativo que ainda não aconteceu. O nosso país vai mudar. Mas a minha expectativa é que essa crise não mude o seu negócio. Que essa crise não mude a sua saúde. Mas essa crise te torne gente grande. Que você aprenda a entrar numa crise de tal forma que, se preciso for, você vai sair dessa crise sem nada, mas muito mais maduro do que você entrou. Eu lembro de uma vez, eu estava abrindo uma empresa que eu tive de engenharia, e eu cheguei para o contador e falei assim para o contador: eu queria que a minha empresa funcionasse corretamente, 100% correta, isso há 25 anos atrás, 30 anos atrás. E o meu contador virou e disse: se você quer sobreviver à realidade do Brasil, você está enganado, você não pode querer viver 100% correto. Isso era uma sexta-feira, e eu saí de lá extremamente abalado. No domingo eu fui para a igreja, e o pastor Ari Veloso estava pregando. Eu não lembro o tema, nem o texto, mas eu lembro de uma frase que ele disse, que o executivo, o empreendedor, o homem de negócio, o empresário, o funcionário, de baixo ou de alto escalão, seja lá o que for, ele tem que viver de forma tão correta e tão certa diante de Deus, que se preciso for, ele vai falir a empresa, ou ele vai perder o emprego, porque ele continua fiel ao que ele acredita. Eu saí daquele culto e na mesma semana me encontrei com o nosso contador, e eu disse para ele que a gente ia viver de forma correta. A empresa continuou, meu pai continuou com a empresa, e ela só fechou porque o meu pai faleceu há 2 anos atrás. E ainda assim, mesmo depois de morto, tinham muitos pedidos entrando. Interessante isso. Não quero dizer que o sucesso da minha empresa será o mesmo sucesso para a sua empresa. Mas eu entendo
que o aprendizado é que a gente fecha naquilo que a palavra nos diz, e é isso que a gente vai enxergar. Muito mais do que a realidade que está sendo anunciada aí fora. Lemos Abacuque. Abacuque não se firmou naquilo que viu, mas ele se firmou no autor e consumador da fé dele, que era da onde vinha a alegria dele. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, mesmo olhando para a realidade extremamente negativa que estava à frente dele. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O que vai dominar a minha mente, a máscara que eu vou usar, é o que Deus é e o que Ele tem feito e o que Ele diz através da palavra. Isso vai dominar o meu pensamento. Isso vai dominar a minha mente. E não a realidade das coisas que eu tenho visto na minha vida. O resultado de tudo isso é que Filipenses termina dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. As crises externas talvez mudem, talvez agravem, mas o que a Bíblia está falando é que a crise interna, essa não vai te pegar, porque o Deus da paz estará com você. Jesus está num barco, encara uma tempestade, os discípulos se levantam e acordam Jesus, dizendo: você não está vendo essa tempestade, nós vamos afundar aqui, o nosso barco vai a pique, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E ele chega, ainda repreende, diz que pouca fé é isso que vocês estão enxergando. Ele repreende a tempestade e a tempestade acalma. Os discípulos ficam impressionados com aquilo. Mas Jesus está tão preocupado em dizer para eles que a crise externa não é o foco, que assim que eles ancoram o barco à margem do mar, e Jesus desce para a terra seca ali, vem um endemoniado que vivia acorrentado no cemitério. E várias vezes foi acorrentado, e tamanha era a força da angústia dele que ele quebrava todas aquelas correntes, atormentado de alma, de espírito. Esse endemoniado vem e Jesus expulsa aqueles demônios, acalmando a crise interna daquele homem. Em outras palavras, o que Jesus disse foi: o que eu fiz com a tempestade não se compara com o que eu fiz com a mente e o coração desse homem. Porque aqui a paz é eterna, ali uma tempestade pode surgir a qualquer momento. Que o Deus da paz esteja com você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos vivendo um momento de crise sem precedentes. Os que estão aqui talvez nunca tenham vivido algo parecido. A gente já enfrentou crises econômicas muito difíceis, talvez tão difíceis e tão sérias como a gente está enfrentando agora. Lembro de gente que viveu períodos onde o preço era remarcado diariamente por causa da inflação. Mas a crise econômica associada à saúde, de forma tão contundente, ameaçadora, onde não é uma gripezinha, mas é a morte que está à nossa frente, ceifando vida de gente mais velha, mas também de gente nova, com a escassez de recursos. É sem dúvida nenhuma uma crise fenomenal, Pai. Nós não sabemos o que vem pela frente, nós não sabemos o resultado de tudo isso, mas fato é, verdade é, que essa é mais uma tempestade que se torna uma grande oportunidade de nós acalmarmos com a Tua palavra o nosso coração e a nossa mente. Precisamos pensar diferentes, não olhando somente para a crise, ela está aí, nós não vamos nos tornar apáticos ou desvirtuados. Não, a crise está aí. Mas nós temos algo maior. Nós sabemos que há uma esperança, que mesmo que o homem exterior esteja sendo consumido diariamente, o homem interior está se renovando. De graça em graça, de glória em glória, a cada dia, o Senhor que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Que isso domine a nossa mente, Pai. Que isso seja o nosso drive. Que nós estejamos subjugando os nossos pensamentos a essa verdade. Porque só assim nós vamos experimentar o Deus da paz estando ao nosso lado. Cuida da mente da gente. Nos dê essa força. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Estamos encerrando aqui a nossa quarta celebração online. Espero muito mesmo, de coração, que você esteja sendo renovado na palavra de Deus diariamente. A gente tem se esforçado para isso. Nós pastores, nós temos nos empenhado muito para você ser alimentado por isso. O presbitério tem incentivado muito a gente continuar nessa jornada. Quero que você fique firme nas coisas de Deus, porque tudo isso vai passar. Preciso te dizer que você não está sozinho nessa história toda. Se você precisar de alguma coisa, procura a gente. Manda um WhatsApp, telefona. Eu tenho ligado para muitas pessoas durante a semana. Se você precisa que a gente converse com você, que eu converse com você, me manda um WhatsApp.
A gente vai bater um papo, porque a gente vai passar por tudo isso. A gente vai se tornar mais parecido com Jesus Cristo. O Deus da paz está conosco, lembrando de que com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Que Deus abençoe a sua vida.